Os computadores fazem parte do nosso dia a dia, mas já parou para pensar quais foram os primeiros modelos que deram origem a tudo isso? Hoje, vamos embarcar em uma viagem no tempo para conhecer os 10 computadores mais antigos que ainda existem. Alguns estão em museus, outros ainda funcionam, mas todos eles marcaram o início da era da computação. 10 IBM 701, 1952. No começo dos anos 50, os computadores eram gigantes e usados apenas por governos e grandes corporações. O IBM 701 foi o primeiro computador comercial da IBM e apenas 19 unidades foram produzidas. Ele foi usado para cálculos científicos e militares, ajudando até mesmo no desenvolvimento de armas nucleares. Com uma velocidade de processamento impressionante para a época, esse monstro ocupava salas inteiras e trabalhava com cartões perfurados. Hoje, uma dessas unidades ainda pode ser vista no Museu da História da Computação na Califórnia. 9. Ferrante Mark I, 1951. O Ferrante Mark I foi o primeiro computador comercialmente disponível no mundo. Desenvolvido no Reino Unido, ele era baseado em um projeto da Universidade de Manchester e foi um grande avanço para a época. Esse gigante tinha uma memória de apenas 256 palavras de 40 bits cada, algo inimaginável nos dias de hoje. Ele também ficou famoso por ser o primeiro computador a tocar música digitalmente, uma versão da música britânica God Save the King. Algumas partes desse computador ainda estão preservadas e podem ser vistas em universidades britânicas. 8. Univac, 1951. Se você já viu filmes antigos sobre tecnologia, provavelmente já ouviu falar do Univac. Esse computador foi o primeiro a ser produzido em massa e vendido para empresas privadas. Ele ficou famoso em 1952 ao prever corretamente o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos, algo revolucionário para a época. O Univac usava fitas magnéticas para armazenar dados e pesava impressionantes 13 toneladas. Algumas unidades foram preservadas e podem ser vistas em museus nos Estados Unidos. 7. The Pilot Ace, 1950. Criado pelo lendário Alan Turing, o Pilot Ace foi um dos primeiros computadores eletrônicos programáveis do mundo. Ele foi desenvolvido no Reino Unido e tinha um desempenho impressionante para a época. Hoje, esse pedaço da história ainda pode ser visto no Museu da Ciência de Londres, onde está em exibição como uma relíquia do início da era da computação. 6. SEAC, 1950. O SEAC, Standard Eastern Automatic Computer, foi o primeiro computador operacional dos Estados Unidos a usar a nova tecnologia de memória de linha de retardo de mercúrio. Embora pareça algo complexo, basicamente era um dos primeiros passos para o armazenamento moderno de informações. Ele foi construído para o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos e foi um dos primeiros a permitir que novos programas fossem carregados sem a necessidade de refazer o hardware. Algumas partes do SEAC ainda podem ser vistas em museus nos Estados Unidos.